Olá, gente. Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou a Beth Firmino e você está no canal Poética de Orixás. Hoje estou fazendo uma live surpresa, não foi anunciada, por um motivo muito especial, porque hoje é dia 2 de fevereiro, é dia de Iemanjá. Exatamente, dia de Iemanjá. Quem me conhece sabe que eu não sou de Iemanjá, eu sou de Oiá, né? Eu sou a Beth Firmino, Elizabeth Firmino, eu sou atriz, arte educadora, pesquisadora. Eu pesquiso candomblé dentro do âmbito da cultura e das artes, mas eu também sou iniciada, sou ebome, com 35 anos de iniciada, completo esse ano. E sou de Oiá, né? E sou doutora em artes cênicas, a minha pesquisa é sobre essa área. E mesmo sendo de Oiá, minha mãe criadeira era de Iemanjá, então ela me deixou esse amor pela Iemanjá. Sem falar que também a Iemanjá ela tá no meu caminho, porque a minha formatura, que eu sou licenciada em Educação Artística pelo IA, Instituto de Artes da Unesp, a minha formatura foi realizada no dia 2 de fevereiro. Então, assim, o dia 2 de fevereiro para mim é muito especial, ele sempre marca para mim um início, um antes e um depois, né, nos meus caminhos de vida. Então, eu tô aqui de novo com a minha querida e amada presidenta, que é esta planta linda, com o meu guerreiro que tá ali. E hoje a gente vai falar sobre 3 coisas importantes. Primeiro, Iemanjá, saudando, né, o dia de Iemanjá, Odoiá, Odociabá Iemanjá. Depois vamos falar também sobre o ano de 2025, que é uma live que eu adiei e tudo, que eu estou para falar sobre esse tema desde o final do ano passado, porque eu dei um descanso. E depois de mim, né, da parte mais pessoal, assim, por que eu dei essa parada, por que eu voltei. Mas isso eu já deixo pro final, só para quem realmente tiver interesse em saber, né, porque é coisa mais pessoal. Então, primeiro lugar, falando de Iemanjá e falando do ano de 2025, né. 2025 é um ano que ele tem como número importante o 9. E o 9, tanto na numerologia como também em muitos aspectos, né, é um número que ele já está presente há muito tempo, desde o final do ano de 2024, ele vem presente aí, o número 9, ele tá, de alguma maneira, ele já estava anunciando a sua presença, né. Ele corresponde a um Odu muito importante, que é o Odu Ossá. E também, por falar em Odu e por falar no ano de 2025, eu sou da casa Odudua, Templo dos Orixás, e pro Odudua, dentro do que foi jogado este ano, o Odu que prevaleceu, que apareceu, é justamente Ossá Meji. É justamente o mesmo Odu Ossá, repetido. E Odu Ossá, ele representa o número 9, ele tem a ver com as mães, ou seja, todo o processo de criação, como a gente fala das mães, a gente está falando das energias femininas primordiais, que são de Yami Xorongá, que são minha velha mãe feiticeira. Então todo o mistério da criação, ele está envolvido com o número 9. O 9 e o Odu Ossá, ele representa finais de ciclos, representa famílias, comunidades, geração, fertilidade, e também representa os caminhos da vida que muitas vezes se tornam nebulosos. Então isso tudo é importante de notar. E o 9, ele vem associado, esse Odu Ossá, ele vem associado com Iemanjá, por um lado, e por outro lado ele vem associado com Oiá, Oiá em ação. E aí, voltando a falar do ano de 2025, que no Brasil a gente costuma convencionar que, dependendo do dia da semana que cai, tem as regências dos orixás correspondentes. Então, tudo leva para esse número novamente, porque o dia que começou o ano de 2025 foi uma quarta-feira, que é dia de Oiá, de Xangô e de Obá. Ou seja, Oiá, mais uma vez, está aí. Então, o 9, ele tem, por um lado, esse Odu Ossá, por um lado ele representa Oiá, por outro lado ele representa Iemanjá. São duas energias muito diferentes, são duas energias femininas muito diferentes. Porém, ambas estão ligadas à cabeça. A cabeça, ao Ori e à saúde mental. Então, por isso mesmo, é muito importante a gente notar que esse ano de 2025, devido a todas essas influências, ele vai estar muito ligado à questão da saúde mental e à questão da saúde emocional.
Então é muito, muito, muito importante que a gente tenha muita atenção com isso. Por outro lado, o 9, ele é um número, o Odu Osai, o 9, ele tem uma representação feminina muito forte. Então é mais um motivo para a gente ter bastante respeito com as figuras femininas e com a relação que a gente possa ter com essas figuras. Porque realmente são essas as figuras chaves para este ano de 2025. E ao mesmo tempo nós como mulheres, né, eu falo da minha parte como mulher e para todas as mulheres que estejam assistindo esse vídeo, também devemos notar a importância da gente perceber os nossos próprios ciclos internos, as nossas questões emocionais, as nossas relações com as comunidades e ao mesmo tempo aquelas relações que nós temos com nós outras mesmas. A importância que a gente tem que dar às nossas próprias emoções e à nossa própria percepção da vida. Então, o número 9 e o Odu Osa, ele tem essas conotações que podem ser muito positivas, né? Relação de família, de vínculos, mas também ele induz a ter muito cuidado com a questão da percepção, porque ele é um número que pode muitas vezes trazer situações traiçoeiras, né? A questão da traição está aí também. E a traição, quando eu digo, não é somente a traição entre um casal, de uma pessoa colocar um chifre no outro, não é nada disso. Eu falo mais da questão da lealdade entre famílias, entre pessoas. Essa importância que a gente tem de ter a nossa própria segurança garantida. O que significa? Exatamente isso que eu disse. Que a melhor forma de você ter a sua segurança não é você desconfiar do outro, é você ter toda a sua segurança preservada e garantida. Então, se você tem uma situação na qual você possa estar em independência e que isso possa levar a algum risco que você possa ter, então reveja isso antes de que seja... antes que a gente se veja numa situação que muitas vezes se vê por descoberto. Então, esses são cuidados. Outro cuidado também do ano de Osá, ano 9, é a importância de terminar as coisas que nós começamos. Porque como é um número que tem uma energia feminina muito forte e muito não é uma coisa muito objetiva, então muitas vezes os caminhos se complicam. E uma coisa que hoje é fácil, amanhã é difícil. Portanto, se você tem algo que está fazendo e que você pode concluir, conclua o mais rápido possível, o melhor que você puder, para eliminar ciclos e finalizar ciclos da vida. Então, essa é uma recomendação muito importante, a gente concluir, dar por concluído. E muito, muito cuidado, muita atenção com a questão da saúde mental. Não subestime o seu estado físico, ou mental, ou psicológico, ou emocional. Se você estiver se sentindo mal, ou incômodo, ou incômoda em algum momento, procure ajuda, procure pessoas que possam te ajudar. Porque realmente, às vezes, a gente não consegue ver o tamanho dos problemas, o tamanho das nossas necessidades, e talvez, se você procura uma ajuda naquele momento, e uma ajuda capacitada, de uma pessoa que realmente esteja capacitada para te ajudar. Ou seja, muitas vezes uma ajuda profissional, procurar um psicólogo, ou procurar um orientador, ou procurar uma pessoa que realmente esteja em condições de te ajudar. Isso é muito importante, porque às vezes os nossos problemas se tornam grandes demais, a gente não consegue lidar com eles. E principalmente num ano como esse, que é um ano que a gente tem que ter muita atenção ao ori e à mente. E aí, assim, essa é uma questão, né? Por outro lado, a questão do tempo. A gente vê que o Osá, quando você vê pelo lado da Oiá é uma coisa, quando você vê pelo lado da Iemanjá é outra. Então, a tendência mesmo é que as coisas se tornem mais lentas. Porém, por um outro lado, existe um movimento de agitação e que as coisas sejam mais rápidas. E aí a gente vai encontrar vários paradoxos. A gente vai ter um ano que, por exemplo, algumas coisas vão ser muito rápidas, outras vão ser muito lentas. Uma coisa que a gente quer acelerar, a coisa não acelera, a coisa parece que vai patinando e andando para trás. Então, quando for assim, a gente tem que rever, tem que parar, pensar, rever e muitas vezes mudar algumas estratégias, porque esse é um problema muito frequente que pode acontecer vinculado também a esse Odu.
né? E muita atenção com a questão da família, da atenção que a gente tem que dar à nossa família, mas ao mesmo tempo muita atenção com a nossa própria responsabilidade com a gente mesma, para que a gente não dê além do que a gente pode dar, para que a gente não permita que a nossa energia, que o nosso tempo e tudo que a gente tem seja muito ocupado e que a gente não consiga ter isso para nós também. Então é muito importante, tá? É importante mesmo o autocuidado. Então, assim, de 2025 era isso que eu queria dizer. De Iemanjá, eu acho que eu já falei um pouco, é um orixá muito importante. E se a gente quiser, por exemplo, aproveitar essas energias, né, desses orixás, Iemanjá tem a ver com a água. Então, tudo que você puder fazer relacionado com banhos e com coisas assim, sempre vão ser importantes. Por exemplo, você está com uma cabeça muito quente, está com muito problema, toma um banho, lava a cabeça, usa uma colônia fresca, por exemplo, de alfazema, de colônia, coisas assim que vão equilibrando a nossa energia. E procura respirar, procura, né, se centrar quando você achar que não está se sentindo bem, que não está no seu melhor momento. E tudo isso resolvendo coisas, resolvendo problemas, assumindo as responsabilidades que nos vêm, mas ao mesmo tempo tendo o nosso cuidado com nós mesmas, tá? Que isso é muito importante, o autocuidado. E é isso. E assim, o que eu queria falar mesmo é que para mim, o ano passado foi um ano muito difícil, porque foi um ano muito exigente, muito exigente. Então, terminei o ano muito cansada. Por isso eu tive necessidade de parar um pouco, de descansar um pouco, e agora estou retomando as minhas atividades lentamente, né, como se pode. Mas tudo bem, vou retomando e tudo, porque afinal os meus projetos são os mesmos, os meus planos são os mesmos, eu estou bem. Mas realmente eu me senti muito cansada mesmo, desgastada pelas próprias exigências aí de muitos anos que passaram. E o que eu vejo para 2025 é que a gente tem mais ou menos dois caminhos aí. Você tem o caminho das pessoas que tiveram muito desgaste nos anos anteriores e que resolveram seus problemas. No meu caso, eu agradeço aos orixás, eu consegui resolver os meus problemas. Eu terminei todo esse processo aí de muitos anos de muito desgaste, mas eu terminei com toda a minha vida organizada, graças a Deus. Pelo menos assim, as coisas mais importantes, tudo em ordem. E 2025, já neste caso, já tendo tudo organizado, é mais uma questão de você colocar os planos em andamento dentro do seu tempo e dentro das energias que você tem, porque essas coisas de Ossá, ano de Ossá, ele sempre tira um pouco também da nossa energia. Então a gente tem que ver que a gente não vai poder fazer uso da nossa vitalidade a tope, como a gente faz em outros momentos. É importante ter esse cuidado com os nossos próprios limites para poder conservar a nossa saúde. E também existe o fato de pessoas que não terminaram coisas, de gente que passou pelos anos anteriores, e principalmente o ano passado, que eu acho que foi um ano funil, né? Eu tive aquela impressão de que estava entrando num funil, e que algumas pessoas ou não viram, ou não puderam, e deixaram muita coisa aí sem resolver. Porém, as coisas que você não resolveu no ano passado ou dos anos anteriores, este ano elas vão ser pesadas, elas vão cobrar. Então aí está a questão. No meu caso, eu cheguei cansada, mas eu resolvi os meus problemas. Agora, quem deixou muita coisa aí sem amarrar, muita ponta sem amarrar, então essa pessoa vai ter que ter consciência de que ela vai encontrar uma situação na qual ela tem que concluir coisas. E que é muito importante concluir, que não dá para empurrar esse ano com a barriga. Porque aí nos outros anos você vai ver a diferença, vai ver como isso vai muitas vezes representar perdas de oportunidades e tudo mais. Mas não é nada impossível, gente, porque esse ano é um ano justamente para concluir coisas. Por isso, tem coisas que vão ser rápidas, que vão se acelerar, mas também tem muitas coisas que vão num ritmo mais lento. A tendência corrente do ano vai ser um ritmo mais lento. E como vai nesse ritmo, se você tem o cuidado de se respeitar, de respirar, de analisar a sua vida, ver o que realmente faz falta para você,
Então, com certeza você vai conseguir. Você vai conseguir, é só mesmo uma questão de se organizar. Então, queridos, queridas, era isso que eu tinha para dizer, tá? Eu estou bem, realmente foi um pouco de cansaço, muito cansaço. Organização de vida, coisas que eu tinha que fazer, fiz, estou tranquila e vou retomando aqui as minhas atividades. Eu agradeço muito as pessoas que seguem o canal, as pessoas que me procuram, as pessoas que estão em contato comigo, e eu vou deixar esse vídeo salvo aqui e vou também subir no YouTube. Muito obrigada. Então, felicidades para vocês pelo dia de Iemanjá, felicidades assim, pelo ano que está iniciando, muita consciência e muita consciência mesmo dos próprios limites. Percebam quando você tem que dar uma parada, percebam quando você tem que reestruturar a sua vida e não negligencie os seus problemas, vai resolvendo. Primeiro os problemas pequenos e depois os grandes, porque é assim que a gente resolve. Com organização, pouquinho a pouquinho, sem levar as coisas a extremos. É isso, gente. Muito obrigada. Axé. Felicidade. Tchau. Aqui vamos ver como que eu saio aqui, ok? Creio que aqui. Finalizar.